Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão e para você que está assistindo a gente pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia da gente trazer a inflação por extrato de renda. Então, vamos ver como é que a inflação acabou ali impactando o bolso de cada um dos brasileiros em suas devidas faixas de renda. Mas a gente vai falar de outros assuntos também. Então, a gente vai falar do pronunciamento do ministro Fernando Haddad em relação à cobrança de governos progressistas e uma correção de rota que parece que está acontecendo no mercado financeiro ou parte dele em relação ao próprio Haddad. E hoje a gente vai tocar num assunto bem espinhoso, porque vamos falar de Argentina, então vamos ver os dados mais recentes da Argentina, como é que eles vieram, como é que eles saíram. E a gente vai trazer um videozinho, porque tem muito influencer comparando a Bolsa Brasileira com a Bolsa Argentina. Então a gente vai desmitificar isso com vocês ao vivo. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar um pouco da inflação por renda, que foi liberado o estudo aí que o IPEA faz todo mês aí, então a gente vai ver para onde que foram os impactos. Teve desaceleração, que nem teve desaceleração da inflação como um todo, mas a gente vai ver aí como que o impacto não foi assim tão generoso para as pessoas com renda muito baixa, né? Vamos falar desse assunto espinhoso, porque aí o pessoal liga os bots, aí começa a chuva aí de xingamentos para a gente aí, e quando a gente fala do nosso querido anarcocapitalista argentino, Emo, Milei, então vamos ver aí se realmente o governo Milei está fazendo um bom trabalho aí, ou se está um desastre essa questão na Argentina. Tenha também as falas do Haddad aí, mostrando aí que existe, vamos dizer assim, certa má vontade quando é um governo mais progressista, né? Mas a gente já pode passar para a agenda, né, Débora? Vamos ver então o que o nosso telespectador vai enfrentar no dia de hoje? Hoje a agenda está um pouquinho mais esvaziada, pensando principalmente em indicadores aqui do Brasil, mas a gente tem alguns indicadores de uma forma mais global que saem hoje. São eles o relatório trimestral, né, o balanço trimestral do Bank of America, do Morgan Stanley e da United Health, os três nos Estados Unidos e os três antes da abertura, então já saíram. Na zona do euro, às 6 horas da manhã, balança comercial, importações e exportações foram divulgadas às 6 da manhã. E por lá, na Alemanha, índice de sentimento econômico de julho também já foi divulgado. Aqui no Brasil, a gente tem o IPCS de julho, segunda quadricemana, então ali o IPCS da segunda quadricemana de julho, aqui medição quadrisemanal, porque o mês de julho ainda está acontecendo, e a gente tem alguns outros pontos na sequência e na agenda. Então vamos mudar a página para vocês aí de casa conseguirem acompanhar a gente, mas a gente tem aí na sequência alguns dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos se pronunciando hoje. Então ontem o Jerome Powell, ele deu ali o início, deu o pontapé inicial para o seu primeiro pronunciamento. Depois a gente tem a Mary Daly lá nos Estados Unidos, presidente do Fed de São Francisco, e hoje a gente tem outros dirigentes que devem se pronunciar ao longo do dia. Isso está muito no radar, porque a gente tem ali, né, esse olhar para a política monetária dos Estados Unidos, se vai cortar juros ou não vai, e as sinalizações elas estão começando a aparecer. Então, a gente tem aí essa sinalização em relação à política de juros nos Estados Unidos, já aparente ali no pronunciamento da Mary Daly ontem, dizendo que a luta com a inflação continua, mas que ela está vendo melhora nos indicadores, já sinalizando para um possível corte, e isso deve aparecer hoje. Então, o pronunciamento dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos também ficam bem no radar. E quem está hoje participando de uma palestra e deve ficar bem também na centralidade do discurso é o Gabriel Galípolo, até porque, né, Gabriel Galípolo é bastante cotado para ser o próximo presidente do Banco Central daqui do Brasil, então qualquer pronunciamento dele ganha um peso maior. Agora, seguindo aqui a agenda, né, já adiantei alguns pontos aí em relação a dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. A gente tem às 9h30 vendas no varejo nos Estados Unidos também sendo divulgadas, junto ao índice de confiança das construtoras que sai às 11h, agorinha. Balanço da América Móvel no México e continua tendo o terceiro plenário ali do Partido Comunista da China, aquela reunião do governo chinês, que normalmente são discutidos vários aspectos do país, inclusive estímulos econômicos, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho, porque o mercado está colocando bastante fé aí que vai sair algumas medidas de estímulos econômicos depois dos dados fracos da China. E na Bélgica tem a reunião do Ecofin aí ao longo do dia. Então, um dia bem esvaziado pensando em indicadores aqui no Brasil, deve ficar mais atenção voltada para o Gabriel Galípolo, e nos Estados Unidos as vendas no varejo e a diretora do Fed devem dividir a atenção.
Vamos então agora fazer a nossa abertura de mercado aí com aquela notícia que a gente sugere para vocês todo santo dia, né? Para vocês já saberem o que aconteceu, o que pode acontecer, o que vocês devem ficar ligados aí ao longo do dia. Mas a gente já começa falando da Ásia, né? Porque a Ásia parece que teve bons resultados essa manhã aí. As bolsas de Nova York, as bolsas ocidentais, devem ter ajudado aí as bolsas mais ligadas, como Nikkei 225, mas também teve participação da China, né? Anunciou alguns estímulos aí que levantaram a bolsa, né, Débora? Exatamente. Com essa reunião, né, que a gente está tendo lá do Partido Comunista Chinês, essa plenária, essa reunião que dura aí a semana toda, na verdade ela termina na quinta, o mercado está realmente com muita expectativa que saiam novos estímulos por lá. Então, a grande expectativa é que sejam anunciados alguns pontos que vão estimular a economia chinesa depois dos dados um pouco mais fracos do que o esperado, tanto no PIB, quanto ali nas vendas no varejo. A produção industrial acabou trazendo uma surpresa positiva, mas na semana anterior a gente tinha tido os dados de inflação da China que acabaram preocupando um pouco também, porque lá os preços estão desacelerando. Então, o que o mercado quer da China são novos estímulos para que a China cresça mais. Como eu falei, a régua da China é muito alta e as cobranças da China também são diferentes de outros países. Então, se a China tem deflação, isso é um problema, porque pode mostrar que a economia poderia estar desaquecendo. Se a gente tem ali um mercado de trabalho ou qualquer outro ponto, por exemplo, vendas no varejo desaquecendo, isso já traz uma preocupação global, porque a China ela é muito importante como motor global aí, do crescimento dos outros países, por ser uma grande importadora de insumos, no caso da gente aqui, que é Brasil exportador de commodity, mas de outros países também. Então, uma desaceleração na economia chinesa traz grandes preocupações. Então, a grande expectativa e a grande ansiedade do mercado está em relação ao que vai sair dessa reunião que termina na quinta-feira. Mas hoje o Xangai Composto ele ficou no terreno positivo, com um pouco de influência da vinda dos ventos positivos de Nova York do dia anterior. As bolsas ficaram no positivo lá, ficaram até num patamar positivo bastante acelerado nos Estados Unidos ontem, e esse vento chega na China. Então, Nikkei 225 volta do feriado no Japão com um índice bastante positivo, e o Xangai Composto continua brigando perto do 0 a 0, que nem ontem. Ele está 0,08 positivo, fechou 0,08 positivo hoje, muito com as expectativas voltadas para essa reunião que está acontecendo lá na China. Então, as atenções elas estão bem divididas, parte vem realmente do otimismo de Nova York, mas parte vem também do otimismo em relação ao que deve sair dessa reunião que termina na quinta-feira. Desculpa, Débora. Vamos agora falar do Brasilzão aqui, porque a gente tem aqui umas falas que o Haddad fez, né? E ele mostrou, assim, falou justamente dessa questão aí de viés de mercado financeiro aí, porque quando você tem um governo mais progressista, costuma-se ter um peso maior, né? Uma desconfiança maior. E quando você tem um governo liberal, de direita, pode ser direita, ultradireita, e para o mercado tanto faz, é só você ter um Paulo Guedes lá que você pode gastar à vontade, que o mercado não tem a menor má vontade aí em relação a isso. Você pode furar taxa de gastos, pode descumprir regras aí como regra de ouro, pode descobrir o teto de gastos, não vai ter problema aí, o mercado não vai te ver com maus olhos, né, Débora? Exatamente, e é dois pesos, duas medidas, né, André? É o que a gente sempre fala aqui. Quando a gente tem um governo progressista à frente ali do país, as medidas e as cobranças, elas mudam de patamar, e é justamente isso que o Haddad está falando aqui, algo que a gente vem falando bastante há algum tempo aqui no programa. Quando a gente tem um governo mais progressista, aí o fiscal ganha um peso maior. A desconfiança do fiscal fica maior, mesmo que em governos anteriores não tenham tido ali problemas fiscais aparentes. E quando a gente vai para um governo que não é progressista, que furou o teto de gastos muitas vezes sistematicamente, fez inclusive mecanismos como dividendos da Petrobras, a gente vê que essa cobrança não é tão grande. Então, a lição de casa ela é sempre muito mais pesada, né? A cobrança dessa lição de casa. Inclusive, a gente via isso logo que o governo assumiu. É muito mais pesada para um governo progressista do que para outros governos, como a gente viu no passado, mesmo que a gente tenha esse teto de gastos furados, por exemplo, no governo Bolsonaro. E um ponto aqui importante é que muitas pessoas falam, mas se teve furo no teto de gastos no governo Bolsonaro, isso gera desconfiança para um governo seguinte. Muita gente usa essa desculpa. Mas não é bem por aí, porque a gente sabe que o equilíbrio não é igual entre os governos e a gente vê essa imposição de um fiscal muito mais apertado num governo progressista, que aí passa a ter que cortar gastos, que aí a gente sabe para onde estoura a corda, que é para o gasto social. Não, é só para você ver um exemplo, Débora.
Qual que foi o único presidente da história do Brasil que conseguiu ter, em todo o seu mandato, superávit primário? Só teve um presidente na história do Brasil que conseguiu isso. Quem que foi? Foi o Lula. O Lula no primeiro mandato dele. E era um superávit robusto, superávites acima de 3% ao ano. E mesmo assim, o Fernando Henrique não conseguiu nos 2 primeiros anos de mandato superávit primário. Você teve que Michel Temer não teve um dia de superávit primário. Governo Bolsonaro só conseguiu alguns meses de superávit primário. Governo Dilma, se você for pensar, o governo Dilma só teve 1 ano sem superávit primário também. Todas essas críticas que o governo Dilma sofre, inclusive, de 2011 a 2014, todo esse período teve superávit primário. Então, se for o problema fiscal, o peso para o governo progressista é muito maior. Porque o governo progressista consegue resolver superávit primário, consegue entregar dívida pública menor, mesmo a gente fazendo todas as críticas que para mim isso é uma besteira, uma bobajada aí, não faz o menor sentido ficar olhando o fiscal desse jeito, só uma desculpa para cortar gasto social, para não dar orçamento para as pessoas mais pobres aí, só para tirar o pobre do orçamento, mas os governos progressistas entregam. Qual que é o que o mercado dá de presente em relação a isso? Uma desconfiança. Então, na verdade, o que eles querem é o quê? Um governo de ultradireita, um governo liberal, mas que saiba comer de garfo e faca, que não passe a vergonha aí de ter um Bolsonaro. Então, o que eles querem, na verdade, é um governo que só olhe para eles e que lime o pobre de qualquer possibilidade. E não só lime o pobre de qualquer possibilidade, André, porque se a gente pensar o que está por trás, quando a gente pensa em corte de gastos, onde corta normalmente primeiro? Quais são os pontos que mexem aí primeiro? Vocês podem até deixar aí no chat. Normalmente, saúde e educação. Se você precariza a saúde e educação e acaba diminuindo ali uma capilaridade da saúde e educação, quem que toma esse espaço num segundo momento? Normalmente aquelas empresas que massificam a saúde e a educação e cobram por isso. Então a gente já abre um espaço para esse setor ser ali roubado, vamos dizer assim, cooptado por essas empresas que vão massificar a saúde e a educação e vão passar a fornecer isso para a população por um preço que não é barato, se a gente for pensar na nossa população brasileira. E quando a gente pensa, por exemplo, sucateamento da Petrobras, se a gente tem ali menos investimento da Petrobras, que distribua dividendos, por que isso é tão bem visto também? Porque depois ela fica mais barata para comprar. Então a gente tem que pensar também nesses mecanismos aí de corte de gastos que estão favorecendo quem? A nossa população a gente sabe que não é. Mas, além disso, para quem está indo o favorecimento desses cortes, que são tão pedidos pelo mercado? Então, aqui é só ligar um pouquinho de A com B que a gente já descobre. Então, o mercado também tem uma preguiça, porque ele errou a mão, inclusive, no mercado sumiu, que está pesando um pouco nas expectativas. A gente colocou até um print aqui aí acho que é do Estadão, isso, a XP, o José Beringer, do banco da XP, falando, que está errando um pouco sobre a leitura, A gente sabe que esse erro, na verdade, aí, muitas das vezes é intencional, por exemplo, o relatório Fox, famoso garoto de recados aí do Roberto Campos Neto, aí, tentando justamente aí forçar a mão, que na verdade é o seguinte, é sempre a mesma fórmula, tá aumentando o gasto, não sei o quê, isso aí vai gerar inflação, isso aí vai ser ruim para o governo no médio prazo, no longo prazo, então a gente tem que deteriorar as expectativas. É uma leitura completamente liberal da economia, mas quando você vê pela realidade, que é muito mais explicada por uma teoria mais progressista, uma teoria mais heterodoxa, a gente vê, gastou, melhorou a arrecadação, melhorou o emprego. Quem diria que dar dinheiro para as pessoas mais pobres ajudaria, Mas o mercado tem essa visão bem preguiçosa, de ficar sempre aí com essa leitura aí que até dos anos 80 vamos dizer assim, já está arcaica, Eles chamam a gente de dinossauro, mas os caras estão ainda presos nos anos 80, acham que o Reagan ainda é presidente que está vivo. Mas eles ficam lá nessa leitura aí, como falava o querido Beluso, as notícias aqui, as teorias aqui chegam de carro de boi, que demora muito. Então, vamos ver se talvez na próxima década a gente chegue nos anos 90 nas teorias, quem sabe? Pois é, e aí a gente tem essa correção de rota aí pelo CEO do Banco XP, que acabou se pronunciando, falando que tem um erro na interpretação da maior parte do mercado financeiro, que ele não vê no curto prazo isso mudando, mas que está ali tendo um erro na leitura, sobretudo sobre o fiscal que a gente
estava falando agora. Então, não só está se dando um peso muito grande, mas uma desconfiança muito grande em um momento que o governo já se comprometeu em cumprir o fiscal, por mais que a gente tenha críticas em relação a isso, o governo já se comprometeu mais de uma vez acenando para o mercado. E o mercado continua deteriorando as expectativas. Mas aí a gente sabe que isso também tem um porquê, principalmente se a gente está falando de inflação para o próximo ano, que vai ter mudança do Banco Central, né, da dirigência, da presidência do Banco Central, e o mercado já está mexendo seus pauzinhos para se fazer ouvido. Mas se a gente for pensar, né, quem também não entregou a meta de inflação foi o Roberto Campos Neto, que é bem queridinho aí do mercado financeiro. Não, mas sabe onde está mal mesmo, né, Débora? O país que está muito bem, campeão da Copa América e tal, e a economia voando de vento em polpa, né? A Argentina, nossos irmãos aí, estão indo muito bem, só que não, né? A inflação acelerando de novo aí. E assim, essa inflação que estava desacelerando, quando você vê esse 4,6% em junho, parece que é inflação anual, né? Não, gente, isso aí é mensal, tá? Então, num único mês, a inflação argentina supera a nossa inflação anual. A gente já tem, então, que no ano tem 270 até olhei aqui para ver se não era mentira. Não, mas é isso mesmo, gente. 271% em 12 meses, ou seja, a inflação mais que dobrou nos últimos 12 meses, e você já tem uma queda do PIB aí esperada acima de 2,5%. Então a situação da Argentina vai muito bem, obrigado, né? Mas lá eles têm esperado, sabia, gente? A pobreza aumentou, quase 40% da população está na pobreza lá, mas eles alcançaram o superávit, e isso que é importante, né? Pois é, a qualquer custo atingiram o superávit, a custo de um crescimento, aí, de uma queda de 5% no crescimento e uma inflação que ainda está galopante, por mais que mas só subiu mais aí de 4% nesse mês, só subiu. Só que tem ainda uma outra briga aí, né, para além do nosso futebol, tem uma discussão que está bem recente, que está bem presente, inclusive, entre os influenciadores, que é falar sobre a Bolsa Argentina. Que a Bolsa Argentina está muito melhor que a do Brasil e que isso vem justamente por conta desses pontos que foram alcançados, por mais que tenha todo um custo social e todo um custo de crescimento do país, esse superávit, que isso traria ali a Argentina para melhores patamares de mercado financeiro. Então, a gente vai passar o vídeo aí de uma influenciadora que falou sobre isso, é um trechinho bem curtinho para vocês, e aí eu vou trazer alguns dados para a gente pensar junto. Será que a Bolsa está realmente muito melhor por lá do que a nossa? Então vamos tentar desmitificar isso, e aí eu vou trazer algumas perguntas para vocês me responderem no chat. Pode rodar o vídeo, pessoal. Argentina em primeiro lugar. Fantástica essa notícia. Um estudo que basicamente mostra que no acumulado do ano, de janeiro até o fechamento de 31 de maio, que foi o mês passado, o Brasil tem o pior desempenho de bolsa de países emergentes e da América Latina, quando a gente olha para o resultado de bolsa em dólar. Por que isso acontece? O problema do Brasil é doméstico. A gente tem a política fiscal e a política monetária que não estão conversando. Então é justamente o que a gente está falando, né? Ela coloca ali que aqui o vídeo é um pouco antigo, ele foi divulgado em junho, que foi um momento que nossa bolsa sofreu bastante. Para quem lembra, a nossa bolsa ela teve quedas bem grandes em junho. Ela chega no dia 17 de junho ao fundo ali que ela poderia chegar ao piso e depois ela volta a recuperar. Esse vídeo foi gravado, até para ser aí bem honesta, esse vídeo foi gravado nesse período. Eu quero mandar um beijo para o Jorge Misael, que foi ele que me mandou esse vídeo aí para a gente analisar aqui. Então, esse vídeo ele é gravado no mês passado, só que de lá para cá já rolou bastante coisa e a gente vai trazer para vocês, inclusive, essa análise da Bolsa aí no mês passado, para a gente ver junto. Será que a Bolsa Argentina realmente está melhor que a brasileira? Então, primeiro, eu peguei a pontuação, vamos pensar assim, da Bolsa Argentina e a pontuação da Bolsa Brasileira. Então, André, vamos ver se em dólares, né, transformando em dólares as duas pela cotação do real e do peso argentino, a Bolsa Argentina está melhor que a do Brasil? Então, aqui a gente vê a variação em 12 meses, dia a dia, das bolsas argentinas, o Merval, e a bolsa aqui brasileira representada pelo Ibovespa, num gráfico. Então, a gente vê que a gente tem aqui a variação da bolsa argentina em laranja, em pontos, em dólar, e a linha branca, ela é a nossa variação do Ibovespa em pontos em dólar. Só que aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, porque as bolsas elas têm patamares diferentes de pontuação, né? Então, elas saem já de patamares diferentes. Então, fica um pouco difícil, inclusive, da gente analisar aqui. Mas a gente vê que a Bolsa Argentina, ela fica acima da Bolsa Brasileira em desempenho, ela despenca
no final do ano, depois que foram divulgadas as medidas econômicas da Argentina, e ela volta a se recuperar em pontos em dólar, mas ali fica pouco tempo, justamente quando o vídeo está sendo ali colocado, ela passa a se recuperar e nossa bolsa passa a cair em pontos em dólar. Só que aqui a gente está considerando dois fatores, né? A volatilidade do câmbio, já que as duas estão em dólar, e a volatilidade da própria bolsa. Quando a gente olha o gráfico com variação acumulada, então quanto elas saíram lá de um ponto de partida de um ano atrás, as duas saem de um, e a gente vê se a variação acumulada delas foi ali positiva ou negativa no período. Então vamos colocar aqui as duas bolsas para vocês acompanharem aqui comigo. Na linha laranja continua... Desculpa. Ih, olha lá, vou mandar o André Graziano e vou parar no rolê. Engasguei, gente. Na linha laranja, a gente vê o mesmo movimento da variação acumulada do Merval e na linha branca a gente vê a variação acumulada do Ibovespa. A Bolsa Argentina ela é muito mais volátil do que a Bolsa Brasileira. Tá? Então a gente vê muito mais sobes e desces na Bolsa Argentina do que a gente vê na brasileira, que ficou praticamente andando de lado nesse último ano. Se a gente for ver a rentabilidade na moeda local, a nossa bolsa teve ali uma rentabilidade acumulada de 9,8%. Não sei se a gente tem esses dados para colocar aqui para o pessoal, mas a gente tinha essa rentabilidade acumulada. Quando a gente olha a Bolsa Argentina, ela teve mais de 200% de rentabilidade acumulada em pesos, tá? Quando a gente passa essa rentabilidade acumulada para o dólar, então a gente transforma as duas bolsas em dólar e compara ali a rentabilidade acumulada em um ano. O Ibovespa, ele ficou ali, né, com um patamar um pouco menor do que estava no ano passado. Pode ver que ele sai de 1 e vai para 0,98, enquanto a Bolsa Argentina ela fica em 1,06, então ela consegue subir um pouquinho. E a gente vê que o Ibovespa ele passa um bom tempo acima da Bolsa Argentina, a Bolsa Argentina passa a Bolsa Brasileira e elas colam lá no final. Só que aí a gente tem que pensar um ponto. Quando a gente está dolarizando, né, colocando o dólar na jogada, a gente está correndo dois riscos, como eu falei, o da Bolsa e o do câmbio. Agora vocês me respondam aí com muita sinceridade. A volatilidade da Bolsa Argentina com câmbio é de 99,8%. Isso quer dizer que você poderia ganhar 1,60 na bolsa dolarizada, aí, 1,60 no ano, mas você correria o risco de ficar 98% para cima como 98% para baixo. As movimentações são muito mais bruscas na Bolsa Argentina, porque lá tem um ponto ali de mais insegurança, se a gente for pensar. Quanto mais insegurança, quanto mais incerteza, mais risco e mais volatilidade se tem. Então você correria um risco de 99% para ganhar 1,60. Na Bolsa Brasileira, o risco fica em torno de 13% e a Bolsa dolarizada caiu 1,60%. Agora você me fala aí em casa qual você acha que é a mais segura e qual que você colocaria o seu dinheiro. Você correria um risco de 99% para ganhar 1,60%? Então aqui a nossa bolsa ela sofreu bastante por motivos do exterior e motivos domésticos que eu já cansei de explicar. Mas a Bolsa Argentina ela está muito longe também de qualquer segurança e de qualquer rentabilidade majestosa, como estão falando, porque quando a gente tira ali a volatilidade cambial para comparar coisas que têm moedas diferentes, ou quando a gente coloca o dólar na jogada, a gente vê que não fica tão diferente assim como elas colam lá no final, na rentabilidade acumulada. Então aqui a gente tem que às vezes tomar um pouco de cuidado com esse tipo de vídeo que a gente vê, porque eles podem estar, inclusive, tentando colocar aí essa visão de que a Argentina vai muito bem por conta de riscos domésticos que foram mitigados no momento que a gente está vendo a população argentina sofrer bastante e também os dados não estão indo tão bem quanto se parece, né, quanto se fala. Então aqui eu trouxe esses dados justamente para a gente poder pensar em relação a essa comparação que é tão feita aí entre os países. Débora, você tem 2 minutos cravados aí para fazer a nossa abertura de mercado aí. Vai, velocidade aí máxima aí para falar. Velocidade 5 no giro de mercado. Vamos lá, que a gente tem o Ibovespa hoje caindo, já era de se esperar que o Ibovespa fosse cair hoje, até porque a gente tem um impulso muito fraco vindo do exterior, não tem uma divulgação de indicador para impulsionar o Ibovespa, como a gente teve o IBCBR ontem, e o Ibovespa subiu por 11 dias consecutivos. Então ele subiu ontem também, então ele completou a sequência de 11 ganhos no mês de julho. Julho ele só subiu, ainda não tinha caído. Então hoje já era esperado que, na ausência de alguns dados econômicos e na ausência de uma agenda forte no exterior, a gente pudesse ter um reajuste no Ibovespa. Então as pessoas vão realizar o ganho que elas acumularam nesses 11 dias.
O dólar, ele está caindo hoje, então ele cai 0,47, acompanhando o movimento das treasuries. Ontem a gente viu os títulos de dívida dos Estados Unidos fortalecendo, subindo ali o rendimento desses títulos de dívida. É isso que eu estou querendo dizer quando eu estou falando das treasuries. São as taxas pagas ali pelos títulos de dívida de renda fixa dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos. Então, é bem parecido com o nosso tesouro pré-fixado. Hoje eles estão caindo 0,67. Se cai o rendimento das treasuries, que ontem subiram ali por conta do Trump, agora eles estão arrefecendo e voltando para a normalidade, aí, caindo 0,17. O nosso DI futuro, que são as nossas expectativas de juros, também estão acompanhando, estão em queda hoje de 0,17, e a gente não conta com o apoio do petróleo Brent hoje, que está caindo 1,29. Então, um dia complicado para o nosso Ibovespa, que é já esperado que tenha ali a realização dos ganhos, não só pela falta do apoio das commodities, mas também por toda essa sequência de ganhos, e a gente não tem nada apoiando uma alta hoje, então é natural que esse ajuste aconteça. Lá em Nova York, a gente tem a Nasdaq no terreno positivo e o S&P, a Nasdaq no terreno negativo e o S&P no terreno positivo, porque hoje também estão ausentes os dados por lá, então os balanços corporativos devem ficar mais no radar, e o dólar, na contramão aí do real, se fortalece frente aos pares. Isso porque ontem o movimento foi um pouco inverso entre os países. Os emergentes sofreram bastante, hoje eles estão aí com as suas moedas se recuperando. Débora, o sucesso que foi o Despertar Empreendedor esse ano, com mais de 4 mil pessoas aí na maior casa de espetáculo do Brasil, aí rendeu frutos, porque a gente vai abrir agora a segunda turma do Empreendedor Mestre aí. E para isso a gente vai fazer uma aula inaugural aberta e gratuita chamando Hackeando o Sistema, que vai ser aí, a gente está prometendo a aula mais subversiva aí que o Eduardo Moreira já deu sobre negócios. Então, gente, você sabe aí que o nosso curso é sempre um curso inédito, que vai unir ciência, métodos comprovados, com maiores especialistas em marketing, finanças, gestão de pessoas aí, para a gente conseguir explicar para você tudo aí sobre o que é empreendedorismo a partir de uma visão mais progressista, mais humanista aí, com a marca ICL. Então, gente, já garante sua vaga aí para ver essa segunda aula aqui, despertaricl.com.br, porque vai ser imperdível mais uma vez. Com certeza, inclusive eu dou uma aula nesse curso, na verdade 2. Então, quem participar aí dessa aula aberta vai conhecer esse curso bem disruptivo que a gente tem em relação a empreendedorismo. E agora vocês ficam com o Rolê ICL, com o Guga Noblar e o William De Luca e a Margarete Menezes que está lá. Então, Rolê ICL. Vamos lá, que maravilha vai ser o programa. Um beijão, a gente volta amanhã. A gente volta amanhã, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Imagina só aprender marketing digital com Rafael Donatiello, CEO do Instituto Conhecimento Liberta. Aprender liderança com João Paulo Pacífico, CEO da Gaia. Aprender finanças e investimentos comigo. Aprender sobre as disrupções tecnológicas com a Nina Silva. Aprender negociação com Diógenes Luca. Empreendedorismo com Rodrigo Mocotó. Pois é, parece um sonho, né? É isso que a gente fez com o programa Empreendedor Mestre, o maior programa de formação em empreendedorismo do Brasil. A gente lançou esse programa em fevereiro com esses e vários outros professores e professoras e foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas se inscreveram e hoje já fazem parte de uma comunidade que está revolucionando o conceito de empreendedorismo. Tão grande o sucesso que a gente resolveu lançar a segunda turma desse programa agora, em julho. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. Uma aula onde a gente vai ensinar todos os conceitos básicos de empreendedorismo e o melhor, gratuita, aberta, para você poder participar. Se inscreve agora e a gente se vê dia 28 de julho.